Saudações guerreiros, aqui quem nos fala é o professor em Física Brian Simon. Vamos às atividades em termologia na lista 3. Um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a quanto? Bem, vamos comigo à resolução. Temos aqui as alternativas: menos 5 graus Celsius, menos 10, menos 12, menos 27, menos 39 graus Celsius. Pense comigo usando a seguinte equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Nesse caso aqui está θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Aí eu tenho 5 que está dividindo no primeiro membro da equação, multiplicando o segundo termo aqui na equação, θf menos 32, correto? Aí você tem uma diferença fazendo uma substituição de θf, que equivale a 10,4 menos 32. Temos um valor negativo de 21,6. Esse 21,6 multiplicado por 5 dividido por 9 equivale então a menos 12 graus Celsius. Tranquilo? Em algumas cidades brasileiras encontramos em vias de grande circulação termômetros que indicam a temperatura local medida na escala Celsius. Por causa dos jogos da Copa no Brasil, os termômetros deverão passar por modificações que permitam a informação da temperatura também na escala em Fahrenheit, utilizado por alguns países. Portanto, após essa adaptação, um desses termômetros que indique, por exemplo, 25 graus Celsius também apontará a temperatura D. Aí ele já foi muito bondoso, colocando aqui Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9 para você. Basta fazer a substituição do valor devido e finalmente calcular, isolando a variável que se pede. Eu vou mostrar para você de forma bem fácil, tranquilo? Você tem aqui 25 sobre 5, que é igual a 5, correto? Igual a Tf menos 32 sobre 9. Aí você tem aqui o resultado. Tf igual a 45, mais 32. Temos um valor equivalente a 77 graus Fahrenheit. Tranquilo? Um estudante de física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou escala nova, ou simplesmente escala N. Para isso, o estudante usou os pontos fixos de referência da água, que é o ponto de fusão, do gelo, que é 0 graus Celsius, correspondente ao mínimo 25 grau N, e o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius, correspondente ao máximo de 175 grau N de sua escala, que era dividido em 100 partes iguais. Dessa forma, uma temperatura de 55 graus Celsius na escala N corresponde na escala Celsius à temperatura D. Aí você tem aqui os valores de 10, 20, 25, 30, 35 graus Celsius. Tente resolver, caso contrário, vamos à resolução. Olha só, vou fazer a comparação entre as duas escalas, correto? O ponto de fusão e ponto de ebulição, e um ponto mediano. Você pode perceber aqui um mínimo, 0 graus Celsius, do lado esquerdo, Tc, a média, e uma máxima de 100 graus Celsius correspondente ao ponto de ebulição. Aqui, em contrapartida, você tem na lateral direita um ponto de fusão 175 graus N. Esse valor 55 graus N, que ele quer que você ache graus Celsius, correto? E um valor no ponto mínimo, ponto de fusão 25 graus N. Tranquilo? Aqui o que você vai fazer? Como eu sempre ensinei você, pega a média menos o mínimo sobre a máxima menos o mínimo. Aí você tem Tc menos 0, 100 menos 0. Como você pode perceber no primeiro membro da equação. Correto? Aí você tem do outro lado, em contrapartida, média 55 menos 25, que é o mínimo, sobre o máximo menos o mínimo, que é 175 menos 25. Perfeito? Aí fica Tc sobre 100, equivalente a 30 sobre 150. Tranquilo? Aí o que você vai fazer? Simplificando ao máximo, correto? Aí fica 30 dividido por 1,5. Essa temperatura equivale a 20 graus Celsius. Tranquilo? Bem simples. Não esqueça, faça uma relação entre mínima
média e máxima. Do outro lado, mínima, média e máxima, usando o raciocínio que eu tinha dito a vocês. Aí depois você vai ter uma proporção, uma igualdade entre razões. Aquecedores solares usados em resistências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Para isso, deve-se misturar água aquecida com água de temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria na mistura para um banho a temperatura ideal? Você tem aqui uma razão. Você tem um valor de 0,111, 0,125, 0,357, 0,428 e 0,833. Preste muita atenção, pois nós vamos à resolução dessa questão. Você tem aqui a quantidade de calor, correto, recebido, é igual calor cedido. Aí você tem que macete no primeiro momento, que macete no segundo momento. Aqui, perceba o seguinte: para que as duas massas de água entrem em equilíbrio térmico, a água fria deve receber calor em quantidade igual ao calor cedido pela água quente. Aí você tem um valor negativo no segundo membro da equação, correto? Essa relação pode ser expressa, como eu disse aqui, Q1 é igual a menos Q2. Perfeito. Aí você lembra que você tem a massa, o calor específico, correto, dessa substância e a variação de temperatura. A variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Perfeito? Aí você tem um primeiro momento e tem um segundo momento. Calor cedido, calor recebido. Como C é o valor constante, você pode simplificar. Perfeito? Ele deve ser cancelado na equação. E a variação de temperatura deve ser substituída pela diferença entre as temperaturas final menos inicial, como mostra a equação. Aí fica M1 é igual à diferença de temperatura no primeiro momento, igual a menos M2, multiplicado pela diferença de temperatura no segundo momento. Substituindo os dados, você tem aqui M1, você tem a diferença de temperatura 30 menos 70, igual a menos M2, correto? Multiplicado pela diferença de 30 menos 25. Aí você tem aqui M1 é igual a menos 40, M1 vezes menos 40, igual a M2 vezes 5, que é a diferença que se encontra dentro do parênteses. Aí você tem M1 igual a 5, M2 igual a 40, você tem uma razão equivalente a 0,125. Tranquilo? Quando se mede a temperatura do corpo humano com um termômetro clínico de mercúrio em vidro, procura-se colocar o bulbo do termômetro em contato direto com regiões mais próximas do interior do corpo e manter o termômetro assim durante algum tempo antes de fazer a leitura. Esses dois procedimentos são necessários porque, alternativa A, o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto com os corpos e porque demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive. B. É preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo, e demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive. C. Equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque é preciso evitar a interferência do calor específico médio do corpo humano. D. É preciso reduzir a interferência da pele, órgãos que regulam a temperatura interna do corpo e porque o calor específico médio do corpo humano é muito menor do que a do mercúrio e do vidro. Alternativa E. O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque é preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura do corpo órgão que regula a temperatura interna do corpo. Tranquilo? Alternativa certa. Alternativa B, é preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo e porque demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive.
Lord Kelvin, título de nobreza dado ao célebre físico William Thomson em 1824 até 1907, estabeleceu uma associação entre a energia de agitação das moléculas de um sistema e sua temperatura. Deduziu que a temperatura de menos 273,15 graus Celsius, também chamada de zero absoluto, a agitação térmica das moléculas deveria cessar. Considere um recipiente com gás fechado e a variação de temperatura, e a variação de volume desprezível nas condições do problema, e por comodidade que o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius, é correto afirmar que alternativa A, o estado de agitação é o mesmo para as temperaturas de 100 graus Celsius e 100 Kelvin. B, a temperatura de 0 graus Celsius, o estado de agitação das moléculas é o mesmo que 273 Kelvin. C, as moléculas estão mais agitadas a menos 173 graus Celsius do que a menos 127 graus Celsius. D, a menos 32 graus Celsius, as moléculas estão menos agitadas que 241 Kelvin. E, a 273 Kelvin, as moléculas estão mais agitadas do que a 100 graus Celsius. A alternativa certa é a alternativa B, a temperatura a 0 graus Celsius é o estado de agitação das moléculas, é o mesmo que 273 Kelvin. Correto? Bem, um forte abraço e até a próxima aula.